Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Consciência Paranormal aqui pelo Instituto Ivan Martins. Que bom que vocês estão aqui. Eu trago sempre convidados incríveis falando de amor, falando de prosperidade espiritual, prosperidade total, que prosperidade é felicidade, né, gente? E todos nós temos direito, porque somos herdeiros de Deus, então todos nós temos direito a essa felicidade total. Sempre lembrando que aqui não existem mestres, somos todos alunos, nessa grande busca, nesse grande aprendizado do caminho espiritual. Vocês já estão nos seguindo? Já estão inscritos aí no canal, no Instituto Ivan Martins, onde acontece o Consciência Paranormal? Não, jura? Gente, vamos nos inscrever, chamar os amigos, chamar os parentes, não é? Aquelas pessoas que a gente sempre manda ali um WhatsApp, manda uma notícia, né? Vamos mandar também o Instituto Ivan Martins e venha fazer parte dessa grande família. Vamos nos multiplicar como pombos, como diria São Francisco de Assis. E mais uma vez, muito obrigado. Hoje eu trago uma pessoa incrível, gente. Eu trago Raquel Macedo. Raquel Macedo, ela está se especializando, né? Apesar de já ter uma trajetória imensa em projeciologia. Ela vai falar com a gente sobre esse processo. Ela começou muito cedo já, né, com a questão de sonhos premonitórios, né? É reikiana, ela tem um casal de desenvolvimento também no YouTube, né, onde ela faz relatos, né, dessas viagens astrais, né, viagens dentro da projeciologia, que ela vai explicar pra gente qual que é a diferença e se tiver alguma diferença. Minha querida Raquel Macedo, obrigado. Boa tarde. Gratidão por ter aceitado o meu convite. Obrigada pelo convite. Como assim? Em que momento acontece isso na sua vida? Olha, muito nova. E aí posso dizer, uns 14 anos aí, mais ou menos isso na adolescência, sabe? E eu começo a me ver saindo do corpo. A primeira vez, eu lembro claramente, foi muito, assim, até assustador mesmo. Eu até já contei isso, eu chorei, porque eu achei que eu tinha morrido. Então eu me vi deitada, e eu estava em pé do lado da cama, e um portal se abriu e começou a me puxar, sabe, Ivan? Começou a me puxar, assim, muito. Sei. E eu falava, não, eu não vou, eu não quero ir, eu morri, sabe? Aquele desespero tremendo. Até que quando chegou no ápice, assim, do desespero, aí o portal fechou. Uma consciência, uma voz, eu sempre falo que é uma voz, conversou comigo. Falou, não, tudo bem. Você está com medo, né? E um dia você vai entender, você vai começar a aprender. E aí foram vindo mais e mais experiências. Tinha vezes que eu me via passando pela parede, sabe? Às vezes eu já não... E essa consciência também cortou um pouco essa visualização que eu tinha de já sair do corpo e ver o meu corpo. Porque isso me dava um pouco de choque no início, sabe? Me dava um pouco de choque. E aí eu comecei a ver que eu atravessava a parede. Eu comecei a ver sonhos, a ter esses sonhos premonitórios sobre a vida das pessoas, do meu ciclo, né, social. Aquilo ali tudo, eu ficava assustada quando acontecia, sabe? Quando acontecia, eu ficava assim, mas por quê? Por quê? E outra coisa que eu achava assim, e às vezes eu assim, nas minhas orações, porque eu vim de um eixo católico, e na igreja católica isso eles não vão explicar, eles não entram nesses assuntos, eles mandam você rezar Ave Maria, eu explicava para o padre, eu já cheguei a ponto de até conversar com padres na época, sabe, contar. Não é uma boa ideia. Né, naquela época, né, e aí sem contar que quando eu acordava no dia seguinte, eu trazia toda a recordação. E aí eu sonhava, eu lembrava que espíritos desencarnados me contavam a história das mortes. Eu morri assim, eu tive um acidente, ou então eu sabia da história, sabe? Eu falava, gente, igual aquele filme, Tô Sonhando com Gente Morta, eu ficava assim. E é difícil, porque você começa a contar isso para a família, você começa a contar isso para os amigos, eles começam a achar você um pouco estranho, né? Estranha.
Então eu acabei calando um pouco isso, mas as experiências continuaram tendo. Foi assim. É aquela história, né? Tá tomando remédio em dia, né? Eles começam, né? Pois é. Uma visitinha pro psiquiatra vai bem. É assim que eles tratam a gente. Quando e não para, né? Crianças, não para. E você teve desde cedo, né? Essas experiências. Sim. Então, parou? Não para, continua. E não é. E você vai vendo cada vez mais e mais entidades diferentes. Eu comecei a conhecer entidades da Umbanda. E olha, de um eixo católico para conhecer entidades da Umbanda, apresentar ali, você fala, mas eu não sou da Umbanda. Olha só, o pensamento que eu tinha naquela época. A caixinha, né? A caixinha. E aí essas entidades começam a aparecer, você começa a falar, não, isso tudo é muito maior, né? Você começa a sair da caixinha, você começa a se questionar. E eu me perguntava bastante, pesquisava, naquela época não se tinha muitas informações, né? A internet não era assim tão expandida, né? Então, eu comecei a descobrir mesmo sobre esses sonhos, sobre todas essas experiências minhas, em 2016. Que aí eu encontrei o Márcio, que é amigo do Wagner, lá do PTB. Isso, eu deixava na internet, eu deixava no Facebook esses relatos. Aí o Márcio viu e começou a me ensinar, começou a me explicar. E aí eu tô lá, não saí mais de lá. E aí eu já sei direitinho, já trabalho melhor, já não dou tanto trabalho para as entidades. A gente encontra um lugar que nos acolhe, né? E é tão importante isso, né? Que bom que você encontrou cedo. Quando não encontra cedo, o final sempre é o mesmo, psiquiatra. Porque a pessoa vai desentendendo daquilo, e esses caminhos espirituais não escolhem religião, né? Eles vêm no irmão evangélico, vêm no irmão espírita, no irmão católico, no irmão budista, vem qualquer um. Porque não se trata de um fenômeno, como é que se diz? Não se trata de uma coisa direcionada à religião, se trata de uma coisa direcionada a pessoas, né? Isso. E pessoas têm as mais variadas possibilidades. Comigo, no caso, quando começou a acontecer, era como se, geralmente eu estava sentado, é um costume de famílias de imigrantes, né? Eles têm um tal de como se fosse uma siesta, dormir um pouquinho depois do almoço. Sim. E a gente geralmente se sentava na sala, alguma coisa, né? Criança ainda, ou ia para o quarto quando a mãe mandava, encostava um pouquinho no travesseiro para dar aquele cochilinho de 20 minutos ali, que é um hábito sadio, inclusive as pessoas deviam fazer. E comigo acontecia o seguinte, parecia que eu tinha caído no vazio. E eu acordava assustado, como se eu tivesse despencado. Sim, aquela sensação da mexidinha também, sabe? Quando aquela tá caindo. Coisa, sabe, caindo. Eu acordava assustado, foi assim que começou comigo. Você foi direto pro portal ou você começou também com essas coisinhas assim menores? Então, eu não, foi esse portal. Primeiro foi esse portal que abriu, acredito eu, que para começar as experiências, sim, né? Que eu tenho essa lembrança mesmo assim, certinha, claro. Só que depois eu lembro que esses mentores, e aí são vários, a gente não fala só de um, né? A gente fala de variedades de professores, porque eles são professores, sim, né? E aí eles começaram a me ensinar a levitar, né? Eles ensinaram a importância do pensamento. O pensamento tem que estar sempre bom, né? Você tem que estar... Quando eu percebia que... Eu relacionei na época com Peter Pan. Aquela historinha do Peter Pan, dos pensamentos, sim, que te eleva e que te faz cair. Sim. No astral é mais ou menos isso, para você manter ali o fluxo, né? E você se manter levitando e tudo. Então, eu comecei a lembrar, e era engraçado, porque quando os pensamentos, você sentia um medo ou alguma coisa, você caía. Não importava onde você estivesse, você não conseguia. E aí eu fui treinando isso, fui aprendendo. Aí eles levavam e levam ainda, isso não parou, para palestras, E aí tem as assistências, cada assistência traz um aprendizado, porque eles não vão te colocar numa situação à toa. Você traz alguma coisa, né? Alguma reflexão em cima disso. E depois eu também, eles levavam a gente para
para cursos de... Aí é variado, né? De natureza, elementais, tudo isso. Aqui e ali, umas lembranças de reencarnações também. Quando eu comecei mesmo a atingir e trazer mais firme essas lembranças assim, foi lá para 2010. Nessa faixa, eu comecei a trazer mais assuntos. Não aqueles assuntos tradicionais que a gente conhece, sabe? Aí já começou a mexer com os elementais da natureza, já começou a variar mais. Eu acredito que é quando a minha consciência começou realmente a melhorar, sabe? A expandir, digamos assim. E aí começou a ter diversos assuntos, né? Lá eles ensinam práticas também, alguma coisa que serve aqui para o seu dia a dia. Eles não vão se intrometer no teu dia, na tua vivência, mas eles vão sempre dar uma diquinha, alguma coisa que vai ser útil para você aqui. Então, começou assim. Quando eu encontrei Wagner Borges a primeira vez, foi uma grande surpresa, porque parecia que nós nos conhecíamos há milênios. E essa é a sensação que a gente tem quando se encontra. A gente se conhece há milênios. E a gente tem essa sensação que a gente frequenta as mesmas salas de aula por aí. Né? Isso. Ele fala muito isso, né, Rafael? A gente frequenta as mesmas salas de aula por aí. E isso é um fato, né? O espírito não tem cansaço, né? Não tem. Quando o invólucro de carne descansa, nós somos livres. Nós somos livres, né? Pra gente... Exato. É uma forma da gente poder conviver com a carne, né? Poder conviver na matéria. Eu diria que eu penso assim, né? Que essa parte da gente... Aqui a gente alimenta a carne. Quando a gente está nessas projeções, a gente alimenta o espírito. Porque eu já vi situações em que a gente recarrega as nossas energias no astral, a gente é a nossa consciência maior, né? Então é isso que você acaba alimentando, o teu espírito, essa conexão, ela não... É por isso que as pessoas, todas as pessoas podem, digamos assim, projeção, podem. Porque todos os projetos, todos saem do corpo, né? Porque precisa dessa alimentação, né? Dessa vivência. E eu acho que é juntar o útil ao agradável. A gente tem que saber conciliar. Uma vez eu escutei de um mentor que não adianta você viver nas alturas se você não tiver os pés no chão. Então, a gente não pode só viver lá, a gente tem que viver aqui também. Existe uma questão, que eu sempre trago isso à tona, uma coisa para mim habitual. Eu digo que se fosse para a gente lembrar, não tinha esquecido. Pois é. Mas aí vem o Espiritismo e diz assim, de Kardec, né? Vem com a revelação que fazia muito sentido naquela época. Hoje a gente precisa adaptar algumas coisas, né? Mas vem o Espiritismo e diz assim, não, se for para trazer algum benefício, ok, lembrar. Né? Começam a vir as crianças com lembranças de vidas passadas e tudo mais. E existe algum objetivo, por exemplo, da gente projetar ser no astral e não lembrar. Existe alguma coisa. Eu sempre digo que nós temos uma deficiência, na verdade. É como se nós tivéssemos um defeitinho de fábrica. Porque muitas vezes as pessoas nos veem como alguém especial. Gente, não somos, tá? Não somos. Na verdade, é tirado da gente a benécia que vocês têm de não se conectar com isso, né? Porque consciência dói, né? Dói, e é aquela coisa, quanto mais você sabe, mais é cobrado de você. Você percebe isso nas assistências no astral, né? Os mentores, eles têm muita empatia mesmo com aquele espírito que está sendo assistido. Eles não vão chegar no espírito e jogar a realidade nele, né? Vai ter um trabalho ali e tudo. Mas
se você já está desperto, se você realmente está desperto, o mentor vai falar assim, não, eu mesmo vou contar de mim, né? Eu sempre gosto de pensar do meu ponto de vista. Com certeza. Eu estudo espiritualidade e teve um tempo que eu passei, uma gata minha faleceu. E eu fiquei muito triste, chorosa, gente, quem é que não fica, né? Claro, imagina. Tem sentimentos ali, é natural. Tem muita coisa envolvida. Mas eu já conheço o outro lado, desde mais nova, né? Então, eu já tenho essa facilidade, posso ver ela no astral? Posso, tem aquela coisa, tudo. Então, no dia que o mentor apareceu lá, que eu estava naquela parte de luto, ele falou para mim claramente, de você não. Não, você não. Você sabe a realidade. Você conhece tudo isso aqui. Então, não. Só falou assim, sabe? Não. Por quê? Porque, quer dizer, eu já sei e eu tô sendo igual aquelas pessoas, o que adianta esse estudo que eu tô tendo? Né? Se é para mim ficar lá atrás, é melhor eu nem estudar. Né? Pois então, mas a automisericórdia também é necessário. Quanto mais responsabilidade, quanto mais consciência nos estudos, mais a sua responsabilidade é ali em manter a sua energia e tudo. Isso não significa que você não possa ficar triste. Isso não significa. Eu gosto que o Wagner fala. O Wagner fala assim que a gente pode ficar. Ele pode, uma vez um mentor ensinou ele, que só pode ficar por 2 horas triste. Ele conta isso lá no grupo, não é? Ele conta. Porque assim, a gente tem que tentar melhorar, né? E a gente tem essa consciência da vida continua, né? Então não é legal a gente ficar nessa... querida, mas entre a consciência de que a vida continua e a realidade da vida continuar dentro da pessoa, porque uma coisa é você... Existe muita perfumaria. Existem muitos espiritualistas, que dizem crer piamente, dizem acreditar piamente, quando alguém desencarna da família, entre desespero, só falta derrubar o caixão no chão, parece que vai ser enterrado junto. Pois é. Aí eu olho assim e falo, opa... A gente tem que trabalhar, né? Então, se eu tenho certeza eu tenho que corresponder àquilo que eu creio. Pois é. É uma lição. O que está por fora tem que estar por dentro. Exatamente. O que é lá é cá. Né? Isso. A questão é que entre dizer que crê e de fato crer, existe uma distância imensa. Porque aí entra aquela questão. Existe mistificação em tudo. Né? Eu às vezes converso com gente que diz que faz projeção consciente, e quando relato as projeções eu falo, opa, experiência de cada um, claro, cada um sente de uma forma, mas isso para mim é uma novidade imensa. E outras tantas, quando falam sobre suas experiências, eu falo, peraí, é isso, eu sinto dessa forma também. Então a gente, entre realmente viver a experiência e querer viver a experiência, existe um abismo imenso. Verdade. Não é? E uma das coisas que eu aprendi com espiritualidade foi isso, né? Que a gente deve sentir, a gente só não pode desesperar. E a gente vai aprendendo, no dia a dia que a gente vai se confrontando. Eu acredito que é um confronto no que você está aprendendo. Você aprendeu? Vamos ver a sua atitude? Sim. Né? E é assim que eu vou aprendendo com esses mentores. Eu coloco as situações no meu dia, sabe? Para ver se realmente eu melhorei, para ver se realmente aquilo ali... Você se cobra muito? Não, muito não. Mas assim... Quem te conhece aqui, ela se cobra muito? Não, tem que... Ele não vai me entregar. Não vai, a carinha dele não é de te entregar. Não, mas eu busco sempre aprender, porque é assim, não adianta eu estudar, por exemplo, eu tenho essa oportunidade de estudar com o Wagner lá. Que é uma oportunidade incrível. É uma oportunidade incrível. Mas eu estou aprendendo mesmo?
eu estou melhorando como pessoa ali? Está entrando mesmo, né? Aquilo ali realmente está fazendo parte do meu eu? É nas minhas atitudes. E essas vivências do meu dia a dia que vão me confrontar, sabe? Que vão me dizer assim, ou eu aprendi, realmente, estou melhor, entendeu? Não é aquela coisa de mentir para si mesmo. Porque muitos mentem para si. Não é legal. Não é mais uma questão, às vezes, de comer aquilo que não dá conta de digerir? Também. Porque nós temos um limite também para digerir essas informações. E legal, Ivan, é que você também, nessa parte, você também não pode cobrar daquele que não sabe. Com certeza. Não adianta eu que estou estudando lá, vou chegar... Por exemplo, os meus sonhos, tá? O Iago que sabe, né? Eu gosto de contar os meus relatos, as minhas projeções. Mas se é alguém que eu tenho que informar, algum acontecimento, alguma coisa que às vezes eu vejo as energias. É mais difícil. Né? Então eu tenho que ir de acordo com o credo da pessoa. Eu tenho que respeitar isso. Eu tenho que respeitar essa... Isso, é necessário. Não vou chegar para a pessoa e vou impor. Porque o que eu estou aprendendo? Né? Muito bom. Há esse respeito. Então eu faço isso. Eu moldo ali o que é necessário. Muito bom. Entendeu? Porque eu me coloco na função de mensageira mesmo. Às vezes eu tenho... assim, normalmente, se eu convivo com a pessoa no meu dia a dia ali, eu acabo vendo as energias no astral. Então eu trago alguma informação... Claro. Sobre aquilo que eu vejo, sobre aquilo que se viciou. Isso, que a pessoa pegou a energia. Eu peguei a energia, né, da pessoa. A pessoa está próxima de mim, peguei a energia. Às vezes eu vejo alguma coisa que ela está muito ali aflita, ou então às vezes um recado, às vezes mesmo de alguma entidade, de algum mentor que está muito ali, trago para a pessoa, sabe? Eu tomo todo esse cuidado. Será que a pessoa está ali pronta? Então eu moldo. Nem tudo eu entrego também para a pessoa. Com certeza. Porque o que eu vou falar pode ficar na mente da pessoa. Eu tenho que ter esse respeito. Ficar. Eu tenho que ter esse cuidado, sabe? Essa é a importância da nossa fala. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Cuidado. Né? Então, as minhas experiências eu vou sempre... Agora, no grupo de estudos, diferente. Eu conto para os amigos, conto até para o Wagner, entendeu? Raquel, o Consciência Paranormal tem esse nome exatamente por isso. Eu abri o Consciência com o Wagner Borges, foi o meu primeiro convidado. E a ideia do Consciência é exatamente isso, é trazer essa consciência, trazer esse filtro, né, para a espiritualidade. Às vezes aparece, né, aquele irmãozinho, né, mais desavisado, diz assim, que eles confundem isso aqui que nós estamos fazendo com palestra. E são coisas completamente diferentes, né? Porque aqui a questão é a gente tirar de vocês o que puder, tirar o sumo, o que puder. Porque quando eu vejo você falar dessa forma, eu vejo a autenticidade de você. Isso para mim é muito importante. Porque quando a gente fala do sagrado, quando a gente fala do mundo espiritual, a gente leva uma coisa em conta acima de qualquer outra. Deus pode tudo menos deixar de ser Deus. E o bem não pode fazer o mal. Exato. Não é? Exato. Então, se você tem uma projeção de luz, e você vem, e você vai impor para Dona Maria da Queijadinha, que nunca na vida teve acesso a nada, e você trata ela como se ela tivesse obrigação de engolir o seu grande aprendizado, você não aprendeu nada mesmo. Exato. Então eu acho incrível você trazer isso, porque mostra a sua autenticidade, né? Mostra a sua sensibilidade, né? Empática, né? Porque o que falta no mundo hoje é empatia, né? O que falta no mundo hoje é exatamente isso. Então, que bom, né, que você está dentro de um instituto sério, né? Que você também é uma pessoa séria, então juntou, né? Juntam-se as duas coisas, não é, Iago? E cria-se um outro
um outro patamar, né, de aprendizado e tudo mais. Parabéns por isso, acho incrível. E o que você mais estranhou até hoje nessas suas projeções? O que te causou, tirando essa questão, né, da criança, da adolescente, 14, 15 anos, que se vê com o portal aberto, o que mais te causou estranhamento? Porque isso daí foi o primeiro choque. E eu posso dizer que muitas coisas ainda me causam estranhamento. Eu acredito que eu tô sempre achando diferente. Quando eu penso olha, isso é legal, porque quando a gente pensa, aquela frase que a gente pensa que já aprendeu, aí vem a vida e mostra, não, você não aprendeu, ainda tem mais coisas. Se tá tudo certo, bagunça tudo para começar a acertar de novo. Isso, né? É o caos que vem a ordem, aquela coisa. E aí você descobre que há muito mais para aprender. Quanto mais a gente fala em projeção, a gente fala em quê? Variedade. A projeção, ela não é uma coisa, pelo menos para mim, falo por mim, pelas minhas experiências. Sim. Ela não é uma coisa certinha em que você só tem aquele professor X. Mas não é mesmo. Você vê de tudo. E cada dia eu tô vendo, assim, às vezes... Novidades maiores. Às vezes eu fico pensando igual. Teve uma vez que eu fui num umbral, assim, eu falo umbral porque essa palavra já é conhecida, né? Mas aí a gente fala em eu não camadas... Muito, mas eu sei do que você trata. Camadas muito densas. E para você adentrar, né, é um trabalho, você tem um corpo maior te auxiliando, e aí eu falo dos mentores, aquela coisa de energia. Eu vi uma vez uma entidade que ela estava muito... Você percebe que na sua associação ali de energia, é como se ela estivesse abaixo da terra, assim. Daquele zumbidinho e aquela frieza no corpo, né? Você sente a energia apertar. Eu sinto um aperto. Você sente com um aperto. Você sente um aperto. Eu sinto com um zumbido e um aperto no coração, assim, parece que me afunda, me gela. Então. Eu fico gelado. Eu sinto esse aperto. Eu sinto as energias me apertando, né? Por causa do local. Da densidade, isso. Sim. E aí eu vi uma entidade, a gente foi fazer um resgate em um local em que eu tive que conversar com... Olha só que interessante. E que muitos projetores acham que você já chega e você já resolve, né? Eu vejo muitas histórias assim. Não, eu tive que conversar com uma entidade, pedir permissão. Um guardião. Isso, um guardião do local, para pedir permissão para poder resgatar uma pessoa que estava lá, para que ele permitisse. E ele era muito alto, mas ao mesmo tempo, pense numa imagem de um ser humano meio que derretido, dissolvido, assim, sabe? Foi uma imagem tão difícil para mim. Quase um miasma. E ele era o guardião do local, em que todos ali, e ele falava, eu nunca esqueci isso, ele falava assim, que para mim era, claro que é no mental, né, tudo é no nosso mental, ficava como o sibilar de uma cobra, assim, falava assim, o que? Ele falava assim, o que você quer? Sabe? O que a garota deseja? E aí a gente tem que conversar com essa entidade. Ele tem que pensar sobre aquilo, ele vai olhar suas energias, ele vai ver, né? E aí você tem que falar, eu vim de esferas superiores, foi no dia que eu falei, né? Eu vim de esferas superiores, assim. Fala mais alto que eu não estou te ouvindo, eu vim de esferas superiores, eu trouxe luz, hein? Pois é, aí te assusta. Mas não, ele analisa tudo. Claro. Ele analisou tudo para poder ver a pessoa, e aquilo ali me chocou, porque o local que eles estavam, pensa, Ivan, num monte de entulho. De entulho. São pessoas que estudam muito, né? Trabalham muito aqui e acumulam coisas e coisas, sabe? Eles são muito agarrados à vida terrena, material, sabe? Desenvolve Sim. aqui o intelecto, mas não é aquele intelecto saudável. Sim. E eu nunca tinha visto aquilo. Aquela energia ficou muito na minha mente. Falei, nossa, quando eu volto para o meu corpo, eu fico analisando essas coisas. E aí, ao mesmo tempo, quando eu vejo aqueles espíritos de luz,
que não tem corpo, não tem nada, né? E aí é uma luz conversando com você. Mas quando você pensa nisso, é como se diz, né? Como é lá é cá, como é no micro e no macro. A pessoa que acumula essas energias vai desenvolver doenças também aqui no plano físico. Pois é. E você volta Vai para cá. entulhando, né? Você volta para cá, não é pensando nisso? Nessas entulhando, energias que sim. você vê o reflexo dessas energias. Entulhando tudo. Não é? Sim. Porque aqui a gente não tem, pelo menos eu não sou a clarividente aqui. Então eu não vou ver as energias, não vou saber. Mas no astral, eu consigo ver isso. Eu consigo ver aquela energia, da onde vem, o que ela provoca, sabe? E é isso que eu falo, que eu trago o aprendizado para cá. Começo a refletir sobre isso. É muito importante. E esses mentores, eles colocam assim, do mesmo jeito que eles colocam também, faz uma associação com energias de plantas. Sim. Então eu trabalho com uma energia no astral, para uma assistência, e aí o mentor deixa mais ou menos ali uma relação dessa energia. O que seria aqui no mundo terreno aqui, essa energia? E às vezes eu me surpreendo quando é de uma planta, sabe? Eu já vi energia de lírio, eu já vi energia daquela dente de leão, que o pessoal considera mato aqui no Brasil. Mas tem-se a energia, né? Tudo na natureza tem uma utilidade. Tem energia, tudo tem energia. Tudo tem energia. Inseto, mas para a gente, isso, para os insetos também. Os insetos são responsáveis por transformar a energia de um ambiente. É eles que dão a identificação da qualidade da energia que está no ambiente. Então, tudo tem um propósito, né? E aí, quando eu pego essas experiências, é para isso. E cada vez eu vou me surpreendendo. As cidades que eu vejo no astral, porque tem cidades que, ao mesmo tempo que tem cidades que, muito igual aqui, quando a gente está muito próximo, né? Fica aquela cópia, isso. É o reflexo, né? Isso, né? Sim. Mas também tem as cidades que são mais de luz, né? Que elas são, igual teve uma vez, que eu até contei essa experiência pro Wagner, que você entra na cidade, ela tem como se fosse, sabe aqueles, é infravermelho que se fala? Sim. De luzinhas coloridas, assim? É uma defesa energética da cidade, é um prisma, que aí a pessoa modula-se a energia para poder entrar nessa cidade astral, depois tem um eixo energético no centro, em que o seu corpo desaparece, Ivan, você vira aquela só a luz andando de tanto que trabalha a energia para você entrar lá, sabe? E ali as pessoas são tratadas também nessa cidade. É muito legal. Então, quando eu vejo essas coisas assim, eu fico, nossa, sabe? Bem diferente, assustada. Porque eu não sou aquela pessoa, Ivan, que fica lendo muita coisa no livro. Então, eu falo que eu aprendo primeiro lá. Então, eu vejo essas experiências, trago para cá, anoto e vou pesquisar. Digamos, dar nome aos bois, digamos assim, né? Tem essa frase, né? Claro. E aí eu vou correr atrás, vou tentar. Eu consigo lá no astral, a gente tem aí a psicometria, a apometria, tudo isso. De acordo com os mentores, a gente vai aprendendo. Eu sou um espiritualista meio fora da casinha. Eu não ligo espírito à religião. Eu não ligo espírito a nada, só divindade. Para mim não funciona dessa forma. Eu vejo o mundo espiritual simplesmente com uma densidade menor de matéria, mas Isso. ainda matéria. E está tudo aqui. Para mim está tudo aqui, está tudo próximo, está tudo conectado. Eu numa projeção, eu me vi conectado a tudo que existia. E eu falo para as pessoas que nós somos um caldeirão de sopa energética. E está tudo interligado. Tudo. Né? E eu creio piamente de que o espírito de cada um de nós, a alma, né? O espírito está encarnado, mas a alma de cada um de nós já passou por tudo mesmo, por todos os reinos, por tudo. E nós estamos conectados a tudo isso, né?
Então, quando as pessoas jogam muito isso na religião ou em alguma coisa muito, muito além das fronteiras, eu tenho um pouquinho de receio, sabe? Eu gosto de trazer tudo muito para o mundo natural. Quanto mais natural, melhor. Melhor para você entender. E a religião... É porque a religião foi colocado como algo muito sagrado, né? E aí sempre vai estar ligando a religião. Mas a religião... A minha... O que eu posso me identificar com alguma religião? Claro, Posso, com certeza. é normal, né? Mas isso não significa que a minha religião é dona da verdade. Nunca. Então, nem a sua, nem a minha, por que nem eu de não ninguém. aceito a do outro, né? E aí, se você tiver essa consciência de divisão de religião, porque o catolicismo é o melhor, vamos supor assim, né? Que projeção que eu vou ter? Eu vou ficar só nesse eixo? Porque o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima, igual você, né, explicou? Né? Nós fazemos parte desse todo. Nós somos partículas do universo, né? Eu vi, esses tempos atrás, eu tive a experiência de Reiki e aí mostrou, né? Mostrou a energia da Terra ali, verde, passando. E essa mesma fagulha da energia que é trabalhada, a natureza faz isso, também surge do meu chakra cardíaco. Também eu tenho essa mesma energia aqui, porque mostrou lá que eu sou um universo também. Claro. Eu também sou é como se eu fosse um planetinha, sabe, claro, ali uma gotícula também. do mar é o mar todo. Não é? Tá Nós ali. somos parte e assim você vai, né, se unificando. A gente fala de unificação, né, do todo ali. E quando você faz essas separações, você perde muito. Não pode, eu penso assim, não pode se separar o que é para unir. As minhas projeções, eu tenho... Professor é aquele que te ensina. Ele não tem que ter um mérito só numa matéria. O que você não souber e tiver alguém para te ensinar, professor é aquele que te ensina, né? Então, você vai ter desde um desencarnado, que já vai estar lá um tempinho, já vai ensinar mais coisas para você do que... Não precisa ser só uma entidade florida ou não. Você pode ter um amigo mesmo, um projetor, que de repente está lá, já sabe muito mais coisa que você. Então, eu falo esses mentores, eu coloco sempre como professores. A base da falta de conhecimento é você achar que sabe alguma coisa, né? Que daí acabou. Acabou, porque quanto mais você souber de um assunto, você vai ser ignorante em relação a todos os outros, porque você vai gastar muito tempo com aquele assunto. Então, se a gente tem essa consciência de que é eternamente aluno, você vai caminhar muito mais fácil, você vai ter uma vida muito mais tranquila, né? E fora dessas pretensões. Eu não tenho paciência. A minha única falta de paciência nesse mundo é com isso. Quando eu vejo a pessoa se arvorar, aquilo me dá uma inquietação incrível. E uma vez eu vi eu vou falando dos meus relatos porque eu aprendo com eles, né? Uma vez eu vi uma experiência que era trabalhado nessa parte de religião, consciência. Então, aquelas pessoas que são muito fanáticas, né? Como é que é essa energia? Cria-se uma casca dura, a energia ela forma uma casca mesmo, sabe? E para dissolver aquilo ali, não, né? dissolve, são encarnações. Pois é, então é que lá a gente estava na assistência, né, dessas pessoas, e se acredita que tem as energias, como se fala assim, energias escuras se aproveitam disso. Aí aquela pessoa tá lá, né, obcecada pela religião e acha que está sendo usada sempre para o bem. De repente uma energia ruim está se aproveitando disso e já fazendo isso de propósito ali para que ela fique só ali, sabe? E dali ela é usada até para o mal e ela não sabe. É o que nós conversávamos no começo desse papo. Deus não pode deixar de ser Deus. Pois é. E o bem não pode fazer o mal. É um pássaro na gaiola. Sim. A religião, o meu modo de ver, ela consegue
fazer... Você que é um pássaro, quando se fala de espírito, a gente associa, né, a liberdade das asas na gaiola. Sim. E não só a religião, mas qualquer coisa que não te deixe crescer. Religião, métodos, certezas. Pois é. Eu tenho uma alergia de certeza que eu vou te contar uma coisa. Quanto mais se você, Ivan, você que tem bastante, né, experiências e tudo, quanto mais você se surpreender, Né? se você é capaz de se surpreender, é sinal de que você ainda não viu de tudo. Não vi de tudo, não. Deus me livre de tudo. Nem E não é bom? nem tem essa pretensão. Não é bom? Não traz uma alegria, Não, né, quando você se surpreende? Isso é a base. Isso é a base da espiritualidade. Você abre uma janela que abre 2, que abre 4, que abre 16, que abre 32. É infinito. Pois é. Eu tive um mentor espiritual, não tem, porque ele é encarnado ainda. E ele me disse, falou, olha, você sabe o que é espiritualidade? Meu filho, é o seguinte, você olha uma água branquinha, transparente, com aquela areia branca embaixo. Você pensa que você alcança com a mão, você enfia a mão, não alcança. Você enfia o braço, não alcança. Você enfia o ombro, não alcança. Você se afoga e você não chega na areia branca. Assim é o conhecimento. Então, humildade, humildade, humildade. Eu carrego isso para minha vida toda. Tem que ser. Sem contar que para você mexer, por exemplo, com as energias da natureza, né? Ora. Que muitos... Agora a gente está nesse senso de meio ambiente, de tudo isso, né? Você tem que ter um bom propósito. Nós no astral a gente aprende isso. Nós temos então, uma meninada aí que estão a fim de trabalhar isso, e nós temos um pessoal que está a fim de destruir tudo. Pois é. E nós temos espiritualistas batendo palma para esse povo. Pois é. Vamos deixar passar tudo, vamos acabar com índio, acabar com floresta, tudo certo. Está tudo certo. E tem espiritualista assinando embaixo. Assinando embaixo. Gente, Deus não pode deixar de ser Deus. Exato. E o bem não pode fazer mal. Vamos antenar para as coisas, é básico. Vamos ter consciência. É consciência do que fala e do que faz. Precisa. E bater as coisas, né? Precisa, não tem jeito. Bater as coisas. Saber a importância porque eu aprendo muito lá na astral essas coisas, a importância de cada coisa que existe. E o amor? O que você traz do amor do astral? Como que você vê esse amor que separa, esse amor que julga, esse amor que discrimina? Então, como assim? O que você traz do astral? O que você conta pra gente das suas experiências? Exato. Uma vez eu vi esses tempos eu tive uma experiência de foi muito bonita, foi muito bonita. Uma senhora negra, isso no passado da escravidão. Sim. Né? Então, vou resumir, porque a experiência é um pouco grande. Mas ela traz muita coisa para refletir. Uma senhora negra no passado da escravidão, eles chegam como escravos numa fazenda e o filho dela, jovem, não aceita ser escravizado, prefere a morte. Então ela tem que ver o filho dela sendo chicoteado ali até o final. E depois disso, como se não bastasse, ela tem que trabalhar para o dono, né, pro que mandou matar o filho, aquela Sim. coisa, e proteger a família deles. Olha só. E ao mesmo tempo tem uma senhora branca lá na casa, que aí ela é a esposa desse senhor, mas que a experiência mostra que ela também é escrava. Então as duas de início não se bicam, mas algo muito forte as uniu, que era o quê? O lado materno, né? A história, a vivência dessa negra que perdeu o filho sendo chicoteado, e aquela senhora ali, que embora com aquelas coisas todas da época, ela sentiu isso, ela foi empata, né? E ela queria ajudar, mas ela não tinha o que fazer, ela não podia fazer o tempo voltar atrás, ela não podia impedir aquilo que acontecia, porque ela não mandava no marido, ela era escrava do marido. Então teve-se essas desavenças assim. E o pouco que essa senhora negra teve de amizade, de carinho ali, foi dessa senhora branca, e por incrível que pareça. E aí a gente foi nesse local que essa senhora estava,
E foi muito interessante, porque as duas tiveram uma conversa que não ficou visível para nós, que estávamos na assistência ali. Mas houve sim um perdão, né? Um momento ali das duas junto. E a senhora branca seguiu pro astral. A senhora negra, ela tinha condições de ir também para um outro plano. Sabe o que ela fez? Ela disse, não, eu vou ficar aqui e eu vou cuidar de todos os espíritos que partiram da mesma forma que o meu filho. E eu vou cuidar deles e eu serei a mãe deles. E o pior é que essa energia é bem vasta, né? Tá muito esparramado por aí essa energia. E aí o interessante, sabe o que foi? A reflexão que traz. Até que ponto eu perdoo, Ivan? Até que ponto eu sou capaz de perdoar o que o outro me faz? O que eu aprendo na igreja sobre o amor, sobre o perdão, né? Olha aí. É meu livro novo. Né? Entre o perdão e o despertar. E aí a gente que julga tanto o outro, a gente que estuda muito sobre o amor, sobre o perdão, mas eu já calcei as sandálias do outro para saber. Não. Será que eu seria capaz de perdoar se eu estivesse na situação dessa senhora, ver tudo aquilo ali com o filho? O que será que eu teria feito, né? Então, quando a gente fala desse amor... difícil medir. É isso, entende? Quando a gente fala desse amor, a gente fala desse algo maior, que transcende tudo mesmo, sabe? Uma pessoa que é capaz de perdoar um outro que mata o filho, eu já não sei se eu sou capaz de perdoar. Será? Eu só vou saber, Deus do livre, se acontecesse alguma coisa comigo. E hoje em dia, a gente vê muitas pessoas falando assim, você tem que perdoar. Porque fulano não perdoa. Sabe? O perdão não pode ser tratado como algo que se compra no supermercado. Pois é, exato. Existem níveis de dor. Exato. E níveis de doença que o desamor pode acarretar, que é muito difícil essa pessoa se curar. Eu trabalho muito com a questão do perdão. Então. A grande questão é a seguinte: eu tenho uma visão diferente, graças a Deus, né? Graças a Deus que a gente pode divergir e concordar ao mesmo tempo, que eu vejo todos esses processos de forma temporal, porque tempo é uma invenção humana. Exato. Né? E eu demorei muito tempo para entender, e eu quero te perguntar sobre isso. O que você pensa do que eu vou te contar aqui rapidamente? Tá. Na verdade, o meu primeiro desdobramento, de fato, tá? Não tinha me ocorrido ainda. Me ocorreu agora. Mais ou menos aos 7, 8 anos de idade. Pouco depois da minha EQM. E eu passei por um caminho onde tinham escravos dos dois lados, mão dada com uma criança que devia ser minha irmã. Não reconheço ela nesse mundo, embora eu tenha duas irmãs. Eu não reconheço ela no meio das minhas irmãs dessa vida. Certo. E eu entrava numa casa, que é uma casa grande, que era a casa da minha família, na fazenda. E eu entrava num quarto, esse quarto se transformava completamente, se transformou na verdade, não foi uma vez só, esse quarto se transformou, eu voltei aí uns 150 anos no tempo, ou mais, isso já tem também quase meio século, então era muito tempo, e eu me via conversando com uma moça branca e uma escrava. Olha. Que eu só fui entender o que era isso muitos anos depois. Então, no tempo, espaço, elas continuavam coexistindo. Sim. E quem estava fora do tempo e espaço era eu. E houve um momento em que elas entenderam que eu não fazia parte daquilo e entenderam que eu tinha percebido que elas não faziam parte também, e que eu não fazia parte também. E foi um susto muito grande. Né? Eu sentia cheiro,
eu via, eu ouvia, era como se fosse um dia normal da minha vida. Isso aconteceu por talvez 2 ou 3 minutos. Foi uma projeção? Olha, foi uma projeção sim, só que você acessou um registro acástico, que as pessoas dizem, né? Você teve um acesso a um determinado acontecimento, eu acredito, né? Porque eu já tive experiências assim, similares, em que você tem acesso a um determinado tempo. Que eu entrei no tempo. Isso, eu exato, entrei e convivi. exato. Foi horrível. E você convive mesmo, e você convive. Eu tive uma experiência um tempo atrás, eu sempre coloco um tempo atrás, sempre bom assim, de uma amiga, em que acessei as energias dela e conversei com ela. Naquele tempo. Criança, adolescente, aí eu dou as datas para ela, porque eu não vou falar da vida dela, né? Eu dou as datas para elas e os acontecimentos que aconteceram nas datas que mostrou. E eu conseguia perguntar para ela o que era a situação que mais a marcava. E ela respondia como criança, como adolescente e como adulta. Então você tem acesso. Não é que as pessoas falam que você viaja no tempo, não é, você tem um acesso a um registro. E você nessa idade, você já tinha esses acessos. Fica só uma dica. Depois disso eu fiz isso milhares e milhares de vezes. Então você tem eu faço isso todos os dias quando eu atendo os meus clientes e eu faço a quebra de contratos de dor e sofrimento. Isso. Olha aí. Eu acesso um em trabalho. Vários aspectos da vida da pessoa. É um trabalho. E literalmente eu entro no tempo e espaço e vejo as pessoas. Isso. E você fala de 2 a 3 minutos, porque o tempo é pouco, porque você demanda energia, você gasta energia para isso, e você tem um tempo mesmo limitado para fazer o que você tem que fazer. Né? Até por isso que eu te perguntei, porque até, na verdade, a minha projeção é muito consciente e é muito direcionada. Exato. Eu literalmente, eu vou onde eu quero ir e é no plano físico, é aqui. É aqui. Geralmente eu vou na casa da pessoa, geralmente não, eu vou na casa da pessoa, moro onde ela morar, na China, no Japão, na Rússia, tanto faz para mim, na Austrália. Eu atendo gente do mundo inteiro. Energia não tem barreira. Não tem. Só que eu nunca liguei isso à projeção. Acredita? Porque a projeção para mim é o que eu faço à noite, sim, quando eu vou para lá. Agora, no oráculo eu nunca tinha ligado a projeção. Olha. Quando você tocou nesse assunto dessa senhora que perdoou a senhora lá, tal, né? Eu falei, gente, então peraí, é uma novidade para mim dentro de projeção. É um acesso. Então o que eu faço também é uma forma de projeção no tempo e espaço. É um acesso também. Também é um acesso de energia de um tempo, no tempo, né? Porque é assim que eu trabalho com as pessoas. Eu vejo, as pessoas acham que o oráculo, quando é sério, quando é feito através de uma visão arquetípica, eles acham que é adivinhação, né? Eu respeito quem faça adivinhação, mas eu não adivinho nada. Não, você acessa uma energia, né? Você acessa a energia e você vê o tempo daquela energia, a descrição. E você tem esse tipo de acesso, por exemplo, no seu dia a dia? Não, eu não tenho esse tipo de acesso. O que eu tenho acessos às energias? Consigo descrever as energias e tudo que ela traz, porque a energia ela fala para você, ela traz as mensagens. Mas é um processo ritualístico para você ainda? Não, como é que é seu ritual? É nas saídas do corpo mesmo. Sim, mas como é que é seu ritual de saída do corpo? Eu não tenho um ritual, eu deito e durmo. Ótimo, você deita e dorme, tranquilo. Isso, eu sou sossegada. Eu sou bem sossegada. Eu não tenho ritual. Adorei essa. Pra quem me conhece, Adorei eu faço isso desde nova, né? Agora sim, tem vezes que eu percebo que eu estou, por exemplo, muito focada em igual, tava na mudança. Sim. Eu me mudei faz pouco tempo. Então tava só no eixo mudança. Eu falei, não, gente, peraí, que isso aí não pode ficar dominando meu pensamento. Então eu coloco música, eu dou, né, faço os meus corres, digamos assim, para melhorar.
para melhorar o meu mental quando eu percebo que ele está carregado. Mas eu normalmente, eu não fico perdendo meu tempo com jornais, com novela, com essas coisas dó, né? assim. Não dá, né? Não dá. Não, eu não ocupo muito meu tempo com isso, então eu sou muito sossegada. Uma, porque eu tenho uma filha de 4 anos e ela gosta de assistir desenho. Então eu deixo ela nos desenhos e vou... Mas eu sou noveleiro, viu? Assistir minhas coisas. Eu sou não, noveleiro. Novela eu gosto, mas eu não fico... Pra mim, novela funciona como creme dental. Eu uso novela para limpar a cabeça. Então, mas só que aí quando a gente fala de projeção, a gente vai pensar nas histórias, né? A gente fala assim, não, mas eu vi isso aonde? Eu assisti algum filme? Não, eu acho que eu li algum livro. Não, eu vi numa novela, né? Principalmente os romances que se tem na novela, né? Todos aqueles dramas. Você está me saindo uma racionalista dentro de uma espiritualista. Como é que eu faço com você, hein? Ah, não, é porque... Não, relaxa. Então, quando você consegue fazer isso, eu falo que eu não fico muito focada nisso. Então, se as pessoas perguntam, que técnica você faz? Eu deito e durmo. Perfeito. Entendeu? Eu consigo fazer isso, de verdade, tal. Não, porque você desenvolveu por outro lado. Você nasceu com esse portal aberto. Você nasceu com essa possibilidade. Isso. Eu também. Se perguntarem para mim assim, qual é a técnica que você usa quando você está, pelo oráculo, né, verificando vidas passadas, questões e tal, eu falo, olha, não sei. Não sei, porque quando eu era criança eu andava na rua pedindo licença para espírito, né? Então, na verdade não era espírito, eu creio que sejam hologramas, né? Porque a misericórdia de Deus não permite que nada fique solto aqui, né? Mas as projeções, os plasmas, enfim, o que fica aqui na Terra. Então, eu falava, dá licença, por favor, né? O senhor pode me dar licença? Não passa não, vai pisar nele. Então, assim, era nesse nível a coisa. Quando eu entendi que nem todo mundo via, eu achei todo mundo estranho. Eu era normal, né? Eu era legal, mas o mundo era estranho. O mundo era estranho. Que né? Bom, que bom. Eu já me calei um pouco porque eu era estranha. Então a gente fica assim, a gente é estranho, né? Só que eu sou muito livre, né? Então quando me disseram assim, não fala mais porque isso vai pegar mal para você, eu falei, opa, deixei o bico, né? Mas continuei fazendo o que eu fazia. Então, eu continuo tendo as minhas projeções, as minhas vivências, vivo a minha vida aqui, normal, sabe? Mas eu não fico aquela que fica correndo atrás disso. Talvez pela facilidade, igual você falou, que eu tenho, né? Tudo bem. Mas eu tenho ciência do trabalho que eu faço no astral. E aí eu trago as experiências, aprendo, tá, beleza, terminei o meu dia. Você acha que se ensina a projeção? Oi? Você acha que se ensina a projeção? Sim. Pega uma pessoa do nada e ela consegue? Sim, o Wagner ensina as técnicas, né? Olha, é que projeção, assim... Não, eu sei que o Wagner ensina, conheço o trabalho do Wagner. Agora estou te perguntando o seguinte, a pessoa tem que ter uma natureza para aquilo, ou não? Não, ela tem que ter uma natureza. Só que tem pessoas que têm dificuldade porque já traz alguma coisa que não é bom para a pessoa, sabe? Não é útil. Às vezes precisa mais aqui, ou então faz um trabalho. Tem N motivos que faz assim um bloqueio de projeção. Os berços religiosos. Tem muitas coisas. É o mental da pessoa e às vezes não só o mental. Às vezes é um nível de permissão também, que você tem que ver se isso é permitido ou não para aquela pessoa. Porque tem pessoas que têm um bloqueio que já vem de vidas passadas, de alguma coisa, sabe? Também. Então, pedir licença. Até que ponto nós temos essa licença, na verdade? Eu não sei. Essas coisas muito ocultas, eu não sei. Eu sei o que eu já vi, assim... Até que ponto nós temos essa licença? Porque se está coberto, era para ficar coberto. Pois é. Se está esquecido, era para ficar esquecido. Que tanta gente cutuca. Eu estou te provocando, tá, querida? Não, tudo bem. É um processo, é um processo natural aqui no nosso trabalho. Eu estou te provocando para você falar o que você pensa mesmo. Eu estou falando o que eu penso. Você falar o que você pensa, inclusive isso, porque é uma das perguntas que nós escutamos. Eu fui franciscano, querida. Eu tive uma vida católica, assim,
Eu fugi de tudo. Eu disse, eu não quero saber de mais nada. Eu só quero agora a igreja, eu não quero ver espírito, não quero ver... Continuei vendo do mesmo jeito. Ia pra igreja, continuava Teve uma vendo época da espírito minha da vida igreja. que eu fui assim, eu não queria ter Via projeção. freira, via padre, via aqueles padres antigos. Estive agora em Barcelona, ministrando um curso. Quando eu olhei para aquela catedral, toda vez que eu vou para a Espanha, eu corro dessa catedral. Né? Dessa vez eu fui em cima, mas eu senti um mal-estar incrível. Nossa. Eu fui morto ali dentro 2 vezes. Eu desencarnei 2 vezes lá dentro, sob tortura. Eu tenho horror daquela catedral. Horror. Nossa. Horror daquela catedral. Então, eu tive essa base assim, para tentar fugir, tentar negar. Mas eu via do mesmo jeito. Você vê, não adianta. Sabe como é que é? Mas a questão é, será que nós temos o direito a essa quebra? Porque se nós quebramos, alguém nos concedeu. Um livre-arbítrio Tá. e ao mesmo tempo até que... Qual é o processo? Nós estamos preparando o mundo para que isso seja um processo muito natural? Como pegar um telefone, como dizia o nosso querido Chico Xavier, só toca de lá para cá, né? É. Será que nós vamos começar a tocar daqui para lá também daqui a pouco? Pois é. Eu acredito que esse telefone não funciona só de lá. Daqui também. O seu, né? O meu e agora a gente está falando Não, Ivan, porque quando você começa, quando você pensa nas suas energias, você tem que ter energia boa para se conectar com uma egrégora. Sim, Não é? sim. Então você não está chamando? Não, sim, mas Você não está sintonizando? Sim, amor, mas aí Não. sou eu, você e outras pessoas que trabalham dentro da espiritualidade. Agora, a pergunta é, você acredita, você crê, né? Acreditar é não crer. Mas você crê que a gente está caminhando para um dia em que esse telefone qualquer um vai acessar? E que vai ser tão natural que não vai ter mais esse peso? Porque existe um peso muito grande. Existe. Nós causamos estranhamento. Você não acha que você é esquisita? Eu acho Tá bom. também. Eu acho. Eu sou esquisitíssimo. Eu acho, sou estranha. É verdade. Eu sou um bicho Ivan. grilo esquisito. É nós, né? nós somos, Né? todos nós. Então, poxa, é difícil pra gente essa questão, né? Então eu sempre trago isso à tona, né? Porque quem vê a gente, querida, pensa que assim, é um mar de rosas, que é tudo lindo. Fantástico Mundo de Bob. Eu escuto direto isso. Exato. E se você prega, igual a gente está falando aqui do pensamento bom, do amor, do perdão, vive aí no seu fantástico mundo de Bob. Meu mundo, eu já ouvi isso, eu ouço, escuto isso, viu? Não, meu mundo não funciona assim igual o seu, tá? Meu é realidade ali e tal, é conta para pagar, não sei o quê. Mas quer dizer, eu tenho conta para pagar também. E será que eu não posso ser um pouco mais do que o racional? Eu tenho que juntar os dois, né? Tá, os dois mundos. Eu costumo dizer para as pessoas, eu falo, olha, tá dando certo para mim. Eu sou uma pessoa feliz, sadia, próspera. Eu continuo, Desculpa. então eu continuo no meu Pra mim tá fantástico. dando certo, o meu mundo de Bob tá dando certo. Eu também, Né? eu continuo acreditando no melhor. Então, eu acredito melhor, eu só vejo Eu melhor. acredito no melhor. Eu só vejo beleza das pessoas. Eu acredito só que uma vejo pessoa melhor. pode se curar igual você faz, né? Esses acessos. Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que o amor, ele é capaz de perdoar? Ele é, né? Leva-se ali toda uma trajetória. Sim, não é de uma hora para outra. Ninguém perdoa nada de uma hora para outra, né? Eu acredito, isso é fazer eu acreditar no melhor. Porque, senão, eu vou acreditar em Deus. É difícil, né? A gente entra nessa parte, acreditar em Deus, de perdoar, de não ter raiva. E tem pessoas que se falam, é melhor ser ateu, então, né? Porque... Perdoar não é necessariamente não ter raiva. Perdoar é você não permitir mais sofrer por aquilo. Sofrer por aquilo. É você dizer assim, olha, querido ou querida, não vai funcionar mais comigo, tá? Você não vai mais sofrer por não, aquilo, exato. Eu não tenho nenhuma prisão com você mais, a minha gaiola tá aberta, tchau pra você.
Exato. Tá? Carrega você tua cruz. Eu não vou. A raiva pode não passar para você? Pode, porque a raiva é um processo que vai passar depois. Rafael, se você tira um strep da mão, um espinho, o espinho saiu, mas a dor fica. Sim. Você sentiu aquilo, você sentiu viveu aquilo. Então, até cicatrizar isso aqui, você vai sentir um pouquinho de raivinha, um pouquinho de coisa. Vai, gente. Aí vai chegar normal, um dia que nós você vai somos olhar no humanos. espelho e vai dizer assim, mas lá que você é trouxa, você ainda está alimentando essa energia? Exato, alimentar essa energia. Pra quê? Não vale a pena. Tem muitas pessoas que às vezes têm experiências ou sonhos que mostram muitas coisas antigas, sabe? Você vê que o ambiente que a pessoa sonha e tudo é antigo. Por quê? Porque ela alimenta uma energia do passado. Eu não né? sou museu, tô fora. Então, ela alimenta uma energia do passado, ela tem que Fora. trabalhar algo ali. Porque a gente fala de projeção aqui, mas você tem que valorizar todos os sonhos, porque... Pessoas que sonham com épocas antigas pode ser tipo uma pessoa que vive muito no passado, é isso? Arraigou, sim. A pessoa está, como é que fala? Eu chamo de tártaro. Eu chamo de tártaro. Igual tem no dente, a gente põe tártaro na vida emocional. às vezes está preso ali algum acontecimento que ainda não sanou dentro dela. E não quer sanar também, né? Porque você só é capaz de perdoar algo quando aquilo já está, né? E também tem as memórias. As pessoas, elas não são, nem todos têm ali, igual entra na parte do esquecimento, né? A gente fala disso. Mas quando traz-se quando você tem ali uma memória ativa de uma vivência sua, é porque aquilo ali está sendo confrontado com você naquele momento, você sanou isso a ponto de você poder visualizar aquilo ali, ou você vai ter que resolver aquilo ali e já está ficando apto dentro de você. Né? Vai alimentando aquela porcaria, né? Você está tendo aquele confronto ali, aquela vivência, sabe? Porque imagina você você conviver com alguém que te matou. Você descobre que a pessoa te matou e você não vai mais confiar naquela pessoa. O esquecimento entra nessa parte de convivência. Como é que você convive com alguém sabendo quem ele é? Né? Às vezes o esquecimento te dá essa chance de se refazer. Mas né? é que entra a lembrança, né? Aí é que entra a lembrança. Quando você vai relembrar, seja através de um oráculo, seja através do que for, de uma vivência, cabe a pessoa que está investigando ter bom senso no que vai dizer. Não, sim, você trabalha com isso, senso. você tem que ter um bom senso. A pessoa que vai acessar, se ela não tiver liberdade para esse acesso, ela também não alcança. É o que eu falo para a pessoa quando ela chega, eu falo, olha, você realmente deseja que eu mexa nisso? Eu vou pedir permissão, você vai fazer bom uso disso? Agora, quando eu vejo que um filho matou a mãe e o pai, que o marido e a mulher já foram 30 vezes casados, as 30 vezes sacanearam até na imaginação, eu tenho que saber o que eu vou falar ali. Então, aí a lei do esquecimento não é válida? Nossa, não total, é melhor é o ter? véu. Não é melhor ter? Aí o cidadão fala assim, eu não lembro da minha vida passada, eu não consigo. Amém por porque isso. eu quero. Olha no vespeiro que ela quer mexer. Olha a caixa de Pandora que ela quer abrir. Então, eu falo, já acabou, você quer lembrar por quê? Eu acho que tudo tem um porquê. Eu quero saber que se foi bom. Não foi bom, você tá aqui, querido ou querida. Você tá aqui. Tem um porquê. Você tá encarnado. Você acha que isso é grande coisa? Não, nem eu, nem você, nem ele. Não tem ninguém que presta aqui. Então. Você acha que a gente prestar, a gente tava aqui? Nós estamos aqui porque a gente não vale nada. Porque tem tantos planos superiores e tem inferiores também, viu, gente? Dá pra piorar, tá? Dá pra piorar. Dá pra piorar, é verdade. Mas sempre a gente tá aqui nesse plano aqui, não somos grande coisa, não. Não tem ninguém grande coisa aqui. Não, tem que aprender e muito ainda. Poxa, demais. Aí, sim, querido. Raquel, eu acredito que a chave pra gente entender a ideia de perdão é o que Jesus e grandes mestres falavam da ideia de renúncia. Sim. Da renúncia do que a gente sente e do que a gente é em relação às nossas mágoas do passado, né? Exato. E se você não vivenciar elas, você nunca vai saber. Se você não for confrontado com aquilo que te oprime, você não vai saber a verdade. Você não vai poder abrir a sua boca e dizer, eu perdoo. Eu tô livre.
Ah, eu realmente não tenho nada. Não, você não passou por aquilo ali. Existe, tem que ter o conhecimento e a predisposição, né? Há uma predisposição, gente. A predisposição faz com que você diga assim, olha, doeu, tá? Eu brinco muito, eu falo, gente, é um punhal no peito, né? Tá aqui. Você colocou aqui, tá? Você que é culpada. Eu sou culpada. Você que é culpada, a culpa Sou é sua. má. Aí você colocou aqui. Eu posso pegar esse punhal e falar assim, não quero não, tô. Vai ficar doendo aqui um pouquinho, mas vai cicatrizar. Eu posso fazer assim, você me machucou, eu viro um pouquinho, né? Quando tá começando a melhorar, eu empurro mais um pouquinho e viro. É você que tá fazendo isso comigo? Não. Então. Sou eu. Exato. Então é autoflagelância mesmo, né? Se autoflagelar, se automutilar, né? Porque as pessoas têm aquela coisa, né? É a dor é minha, a dor de quem tem, a né? Vítima que a gente tanto conhece. A vítima tem, a vítima sempre tem, não é brinde que a gente fala, como é que é? A vítima sempre ganha um extra, né? Um sorrisinho sem querer, pena, uma mãozinha né? na cabeça, pena. A pena que as Deus pessoas falam. me livre. Pois é. Que o universo me ampare de uma coisa dessa. Mas não quero dó de ninguém, não quero piedade de ninguém. Eu quero ser feliz. E sou. Ivan, mas isso é tão inconsciente nosso, né? Fazer de vítima, não é? A gente sempre, eu dou só o grito, não gosto de vítima. Quando acontece alguma coisa, a gente sempre vai estar inventando 1000 desculpas para poder justificar o ocorrido. Não é verdade? Não é verdade? Sempre. Não é tão nosso isso? É nosso, é do ser humano. A gente não aprende do dia para noite. A gente não a gente aprende. Fica aqui a gente tem que estudar a espiritualidade, todo esse negócio, para a gente poder melhorar um pouco isso. Porque faz parte de nós, a gente está aqui para aprender e é isso. Mas você é uma pessoa muito sensível, é perceptível isso, uma pessoa muito especial. E você já tomou consciência, né, de uma coisa que eu falo muito aqui. Eu morro de rir com isso, depois que as pessoas ficam assim indignadas. Falo, gente, você é seu juiz. O seu advogado de acusação, que é excelente. Você é seu advogado de defesa, que é um de porta de cadeia bem ruinzinho, porque você não se defende. Exato, gostei. Você é o carrasco, você é o chicote e você é o lombo que recebe a chibatada. Nossa mente é capaz de tudo isso. Você faz tudo isso com você. Então inverte, poxa. Exato. Pega esse advogado de defesa, deixa ele excelente. Pega o de acusação e arranca a língua dele. Sabe? Arranca a língua dele. Resolve. Sabe como é que é o negócio? Pega esse chicote e joga longe e casa com o carrasco ou a carrasca. Melhora a vida. Sabe? Para, porque o sofrimento é uma busca. Não se ofender tanto, né? Porque nunca. Essa parte do se ofender é que a gente tem que pensar, mas eu me ofendi com isso, né? Igual às vezes eu tô nervosa, aí eu paro pra pensar, eu penso assim, nossa, mas eu podia, mas eu fiquei nervosa com isso, sabe? Depois que a gente passou lá atrás, que a gente vai ver uma situação, a gente não dá risada? Dá risada. Dá risada, não dá? A gente ri da gente, porque a gente não é mais aquela mesma pessoa lá atrás. Alguma coisa aconteceu, né? A gente tá rindo lá do de trás. Mas a verdade é que quando a gente confronta, é que a gente vai saber se vai rir de novo, se não vai. Igual aquelas pessoas que quando vai o medo. O medo é terrível. O medo... Se o diabo existisse, era o irmão dele. O medo é isso. O medo é o que vai te falar se você paralisa, se você corre ou se você toma alguma reação diferente, não é? Quando está naquele nível é que você se conhece. Tem gente que paralisa, tem gente que corre. Cada um é de um... Se eu tivesse filhos, eu criei uma enteada e um enteado. Não tive filhos meus, biológicos. Então eu interferi na educação até onde eu pude. Mas se eu tivesse filhos, eu ensinaria desde bebezinho. Não se ocupe de bobagens. E o segredo é, tudo se transforma numa grande bobagem com o tempo. Com o tempo. Verdade. Então não se ocupe. Simplifique.
Simplifique, aí é outra coisa que a gente tem que colocar junto do eixo espiritualidade. Simplifique. Simplifique, né? Simplifique, né? Verdade. As pessoas estão muito ocupadas de como Deus quer que você ame, como Deus quer que você viva, como Deus quer que você ore, e Ele está se linchando para suas bobagens. Pois é. Pois é, Ele está se linchando, Ele não está nem aí. É verdade, é verdade. E a gente tem que parar para ver se a gente não está sendo o carrasco, né? Nossa, porque a gente prega, louco, a gente prega o Deus, né? Amoroso, né? As histórias, mas a gente está apontando o dedo, a gente está julgando. A gente prega, mas a gente já pregou Ele, né? Pois é. A gente já pregou Também. Ele. Também, E agora a faz gente sentido prega, isso aí né? também, faz sentido. A gente já pregou Ele, agora a gente prega de novo. Todo dia a gente prega. Aí é fácil a gente falar de religião, porque olha o tanto Porque de quando coisa. Você diz quando você diz que Deus é a mão pesada, igual uma filhinha de Deus, né? Mandou uma mensagem para mim, porque eu disse que Jesus veio para ensinar a amar, ensinar a amar, e foi crucificado por isso. Nossa, para quê? Quase que ela me crucifica. Então, Jesus não veio trazer o amor, não, veio trazer a mão pesada de Deus. Eu falei, o seu Jesus, querida, você tem direito de pensar assim. Eu penso diferente. Então, toda vez que você achar que Jesus acusa, aponta o dedo, que condena, que separa, você está pregando Jesus de novo. Você não está pregando a palavra, você está pregando Ele. é isso, bem isso aí mesmo, Ivan, gostei, muito bem, A gostei. gente vai perdendo a paciência às vezes, não vai? Gostei. Eu não aguento mais ouvir falar de Jesus no sentido de perseguição, no sentido de que se você quer servir a Jesus é desse jeito ou daquele jeito. Não sei, não entendo. E quando a gente estuda a espiritualidade, a gente estuda para suavizar isso. É para tirar essas correntes. Vixe, misericórdia. É para tentar tirar essas correntes que a gente estuda a espiritualidade. Ou eu fiquei louco, ou eu fiquei feliz. E ter uma consciência melhor, né? Ou eu fiquei louco, ou eu fiquei feliz, ou as duas coisas juntas, será? Será que nós ficamos loucos e felizes? Acho que é pois isso. Pois é. Todo mundo diz que todo mundo de louco tem um pouco, não é? Então... E eu quero ter muito, porque se ser louco é ser feliz, se louco é eu sou acreditar feliz. em algo melhor, Exatamente. sejamos loucos então. A vida é mais simples. Olha, eu quero te dizer que eu adorei Obrigada. Essa conversa nossa. Eu adorei. Eu acho que foi super gostosa, né, Rafael? Eu quero você de novo, viu? Nós vamos fazer aqui uma mesa logo com Wagner também, e nós vamos falar sobre projeção, vamos falar sobre toda essa processologia, todo esse processo, né? A gente brincou muito, que eu gosto dessa coisa muito descontraída, que a gente fala a verdade na descontração. Suave, leve, e brincando, para que fique leve, gostoso, leveza, né? mesmo. E nós estaremos juntos de novo. E lembrando sempre, né, gente, olha, já estão aí inscritos no canal, Instituto Ivan Martins, onde acontece consciência paranormal. Falamos tanto em perdão hoje, olha aí, ó. Entre o perdão e o despertar, uma jornada espiritual. Pra cá? Aqui, tá vendo? Lindo. Ah, ótimo. Eu tava aqui, tô achando que vocês estão, né? Não, aqui, ó. Lindo esse livro. Uma jornada espiritual. Gostou? Gostei da borboleta, acho muito linda. Essa energia da borboleta. Isso aqui foi na minha experiência espiritual, quando eu comecei a chorar que eu não queria voltar, né? Eu queria ficar com ele, com o Ariel, que eu chamo ele de Ariel, esse mentor. E ele me mostrou uma borboleta. Eu falei, eu tô triste igual essa borboleta, que ela tava com as asas fechadas e tava cinza, meio marrom assim. Ele falou, não, mas é a questão de como você olha. E quando ele fez assim, ela ficou toda azul. Toda azul. E eu esqueci. Fui pro seminário, fiz toda a minha vida, enfim, larguei a igreja depois como religioso. E eu estava na faculdade, que uma das faculdades que eu fiz foi Belas Artes, e eu estava querendo morder a canela de um professor, assim, porque ele tinha me aprontado uma daquelas. Eu saí pro bosque, cheguei lá, tirei um papelzinho do bolso e comecei a desenhar um tronco. Que quando você estuda Belas Artes, assim, você desenha tudo que você vê na frente, né? Uhum. Aí eu falei, gente, eu tô triste igual esse tronco. Quando eu falei, eram milhares de borboletas azuis. Olha. E elas fizeram uma revoada em cima de mim e eu lembrei da minha experiência. Muito lindo. Eu lembrei da experiência que eu tinha esquecido por 20 anos. Por mais de 20 anos eu tinha esquecido da experiência. Não, por 17 anos eu tinha esquecido da experiência. Olha. Então, por isso que essa borboleta azul na capa.
E ela conta é a conta essa transformação, história, né? Ela é transformação. Ela conta essa história. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei, né? Lembrando sempre, filtre o que eu digo, filtre o que ela diz, né? Porque somos todos filhos de Deus, temos todos condições de ter as próprias ideias, né? Crer, né? Que acreditar é não crer, mas crer, né? Naquilo que achar que deve, achar aquilo que faz sentido, e colha as suas flores. Pega aquilo que você achar que faz sentido para você e colha essas flores, aproveite essas flores. Se você achar que não faz sentido para você, você deixa aí onde está, né? O jardim é dela, o jardim é nosso aqui. Deixa as florzinhas quietinhas que alguém passa e leva, viu? É assim que a gente faz. Como sempre digo, quer amar? Ame. Quer respeito? Respeite. Viu? Essa é a base de tudo. E a diferença só faz bem. Pensar diferente faz bem, né? Então, deixar uma mensagem de luz, uma mensagem de amor, venha contribuir. Os haters a gente dispensa, né? Dispensamos. A gente dispensa que essa energia não dá pra gente. Raquel Macedo, gratidão, querida. Gratidão, muito obrigada, viu, Eu que Ivan? agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado, querido Iago, que acompanha aqui a Raquel. Obrigado, Rafinha. Obrigado, que eu agradeço. Obrigado, né? Rafa. Eu que agradeço. Que a Prazer. luz esteja com cada um de vocês de uma forma especial hoje e sempre. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Um beijo no coração. Até semana que vem.